por todo o nosso conteúdo, por todo o conteúdo que nós vamos ver aqui. Pedimos que o Espírito Santo ilumine a todos nós e, de maneira especial, nosso formador Miguel, e que ele nos dê sabedoria para que aquilo que nós vamos ver hoje não fique somente para nós, mas que também nós tenhamos sabedoria para passar para os nossos irmãos, especialmente aqueles que não têm acesso à verdade. Pedimos tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite novamente para todo mundo, né? Espero que estejam todos bens, que todo mundo possa estar finalizando mais um dia aí na graça de Deus e também iniciando mais um dia, né, do nosso curso, da nossa formação aqui, onde nós estamos partilhando e aprendendo, adquirindo conhecimentos acerca da nossa fé, da nossa igreja, e dando continuidade assim, né, a esses conhecimentos. Hoje nós vamos começar e dar continuidade no tema dos sacramentos, né, mas hoje em específico o sacramento do Santo Crisma, né, ou por alguns conhecido também como confirmação, como vocês podem ver aí, confirmação ou crisma. Este que é um dos sacramentos que, digamos, que é um complemento de todos os demais que nós estudamos até aqui. No Catecismo da Igreja Católica, como vocês podem ver no slide aí, antes de ler aí para vocês, nós vamos ver aqui no sacramento do Crisma, como eu falei para vocês que é um complemento, por quê? Nós vamos ver no decorrer do conteúdo, né, dos conceitos que nós vamos tratar aqui, que ele pega um pouquinho de todos os outros sacramentos anteriores. Espera aí, tem gente... Que ele pega um pouquinho de todos os sacramentos anteriores, né? Ele pega um pouquinho, não um pouquinho, né? Na verdade, ele dá, digamos que uma confirmação do primeiro sacramento de todos, que é o sacramento do batismo. Digamos que ele finaliza ali em si tudo aquilo que recebemos no sacramento do batismo. Ele é o sacramento também que traz para nós um certo tipo de firmeza na nossa fé, né? Ninguém recebe o sacramento do Santo Crisma, digamos que conceitualmente, sem estar convicto, né, de que é católico. Não entro no mérito aqui se a pessoa tem noção ou não, de fato, do que é o sacramento, mas em relação àquilo que a igreja ensina, é que todo aquele que recebe o sacramento do Santo Crisma, ele está convicto da fé dele, ou seja, ele está convicto de que ele é um católico batizado, que ele já fez a primeira Eucaristia, ele está convicto de que ele já exerce na sua vida até então o sacramento da reconciliação ou confissão, ou seja, de certo modo, ele já está vivendo os 3 sacramentos que nós estudamos até o momento. E aí nós entramos propriamente dito no sacramento do Santo Crisma, como vocês podem ver aí no slide, né? O Catecismo da Igreja vai dizer que o Santo Crisma é o quê? Ele, juntamente com o batismo, né, e a Eucaristia, mas o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos de iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito, abre aspas, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos da força especial do Espírito Santo, e assim, mais estritamente obrigados à fé, que verdadeiramente testemunham de Cristo. Deve-se difundir e defender tanto por palavras como por obras. Catecismo da Igreja Católica, está no parágrafo 1285. Se vocês observarem aí, né, ele já começa dizendo basicamente o que eu falei até agora, né? Ele, juntamente com o batismo e a Eucaristia, ele vai confirmar e constituir, né, aquilo que é os sacramentos de iniciação cristã. Por que fala em iniciação cristã? Quando nós começamos, lá na primeira aula sobre sacramentos, né, quando nós fizemos um aparato do que era, de fato, os sacramentos, nós vimos que ele tem uma semelhança com a nossa vida natural, a vida natural do ser humano. Nós nascemos, somos bebês, somos alimentados pelos nossos pais, mais precisamente pela mãe ali, pelo leite materno, vai crescendo, até adquirir uma estatura melhor um pouco, para começar a introduzir alimentos de produção humana ali em si, ou de natureza, enfim. Depois ele vai sendo alimentado, aí se torna uma criança, aí depois vai para a escola, é alfabetizado, vai se tornar adolescente, se torna um jovem,
e ali ele começa, de fato, quando tem aquela transição, né? Nós vimos lá na primeira aula isso, é só um básico mesmo aqui. Nós vimos lá que quando ele faz aquela transição de adolescente, jovem, adulto, é o momento principal enquanto cidadão da pessoa, porque ali ele deixa de ser alguém que não tem responsabilidades e passa a ser alguém que tem responsabilidades, seja ela jurídica, seja ela como cidadão, tem responsabilidades de diversos tipos. Tanto que, não vou entrar no mérito de lei, né, mas aos 16 anos, por exemplo, um adolescente no Brasil já pode votar. Aí, aos 18, ele já se torna uma pessoa apta a responder pelos seus atos jurídicos ou não. Enfim, ou seja, a gente vê que na vida natural nós vamos adquirindo uma certa maturidade. No sacramento, isso é a mesma coisa. Nós nascemos através do sacramento do batismo, e aí os nossos padrinhos vão alimentando a gente com a fé, com a doutrina e tudo mais. Depois vamos recebendo os demais sacramentos, e aí nós chegamos numa fase agora que nós precisamos adquirir uma maturidade em relação à fé, que é o sacramento do Santo Crisma. Ou seja, nós já sabemos o que é batismo, nós já comungamos, já prestamos o sacramento da reconciliação durante a nossa vida ali. Só que agora nós precisamos confirmar tudo isso, ou seja, nós precisamos de fato dizer, eu sou católico convicto da minha fé, eu sou convicto de que a Eucaristia é a presença real de Jesus, estou convicto que eu só me reconcilio com Cristo e com a sua igreja, enquanto corpo, se eu exercer o sacramento da confissão, eu estou convicto que o meu principal alimento enquanto cristão é a Eucaristia. Ou seja, desse modo, agora eu preciso confirmar, eu preciso dizer, de fato, sou cristão. Tanto que vai dizer que, né, com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja. Não quer dizer que, se nós olharmos um pouquinho mais a fundo este sacramento, vai dizer lá assim, o sacramento da confirmação, ele confirma o nosso batismo, ele dá eficácia ao nosso batismo. Ou seja, nós poderíamos dizer assim, mas então quer dizer que antes de eu crismar, meu batismo não tem o efeito que ele deveria ter? Não, não é nesse sentido que a igreja está nos dizendo. A igreja está nos dizendo que ela confirma no sentido de que agora você precisa de dar testemunho disso. E logo no catecismo, e lá no finalzinho, né, vai dizer estritamente os obrigados, ou seja, nós somos obrigados a dar testemunho agora do nosso batismo. Quando nós entramos lá no sacramento do batismo, o que nós falávamos, né? Um cristão, um católico batizado, ele tem que dar testemunho da sua fé e tudo mais. Ou seja, já no batismo isso é necessário. Agora, eu sou obrigado quando eu crismo. Eu já não é somente só necessário. Passa a ser obrigado a pessoa que é crismada a dar testemunho daquilo que ela professa enquanto fé. E o catecismo ainda continua, né? Devem difundir e defender, tanto por palavras como por obras. O que é isso daqui? Basicamente, é o que nós estamos fazendo aqui. Se todos aqui não forem crismados, acredito que alguns possam estar no processo de receber esse sacramento, ou alguns que estão aqui vão vir a viver esse sacramento. Depois de receber, para aqueles que já receberam, ou que vão receber, ou que estão no processo independente, depois que recebeu este sacramento, nós somos obrigados a difundir e a defender aquilo que professamos enquanto fé. E aí só é possível isso se nós conhecemos a nossa fé. Eu não posso falar do Santo Crisma para alguém se eu não tiver conhecimento deste. Eu não posso falar da Eucaristia se eu não tiver conhecimento da Eucaristia. Enfim, quando eu sou crismado, eu sou obrigado a aprender isso tudo também. Se eu chego, na verdade, digamos que na catequese nós já devemos aprender isso, o que é cada um destes sacramentos. Mas se eu não aprendi até então, quando chegar no Santo Crisma, eu tenho que aprender, porque eu passo a ser obrigado a tanto defender como a difundir esta fé. E dar testemunho dela, tanto por palavras quanto por obras. As palavras minhas, desde então, uma vez crismado, têm que condizer com a fé que eu professo. As obras que eu realizo têm que condizer com a fé que eu professo. Não dá para eu ser uma pessoa crismada, porque partindo do princípio que todo crismado comunga, confessa e é batizado, não dá para uma pessoa que é batizada, que comunga e que confessa, simplesmente não dá testemunho disso. Muitas das vezes ter vergonha de falar que até que propriamente é católico, por exemplo. Se alguém perguntar assim, qual que é a fé que você professa? Sou cristão.
Mas cristão de qual denominação? Porque existem diversas denominações. E aí a pessoa acaba tendo vergonha de dizer sou católico, porque uma vez que a igreja é tão atacada em diversos segmentos da sociedade, nós recebemos ataques e ataques e ataques, tem pessoas que têm vergonha de dizer que é católico por conta disso. Outros têm vergonha de dizer porque não sabe defender se caso alguém vier e falar: ah, você então é católico, então você adora Maria. Ah, então você come um pedaço de pão e fala que é Jesus. Ou você adora imagem, ou você defende aquela igreja da Inquisição. Ou seja, vão te dando um monte de coisas que acabam que, como você vê tantas pessoas sofrendo esse ataque, você acaba ficando com vergonha de dizer que é católico. Mas aí a igreja está dizendo para nós que quem é crismado não pode ter essa vergonha. Ele tem que dar testemunho, tanto falado quanto através das obras. Não dá, é impossível. E aí, lá no parágrafo 1290, 5 parágrafos após isso daí, não está no slide, o catecismo diz assim, ó: nos primeiros séculos, a confirmação constitui, em geral, uma só celebração com o batismo, formado com este, segundo a expressão de São Cipriano. O que o catecismo traz aqui para nós? Essa informação é riquíssima. Por quê? Como que era o crisma antigamente, lá na igreja primitiva? Como que ele acontecia? Ele era uma coisa separada do batismo, o batismo era um, o crisma era outro? Não. Na igreja primitiva, até o século IV, o santo crisma e o batismo constituía um só sacramento, ou seja, ele era na verdade, constituía uma só celebração, no entanto, sendo 2 sacramentos. O que acontecia? Quando a pessoa ia batizar, no geral, mais precisamente, acontecia como? Por quê? A igreja estava começando, a igreja estava crescendo, digamos assim. Então, obviamente, a maioria das pessoas que começavam a se constituir enquanto membros da igreja eram o quê? Adultos. Tinha crianças? Sim, tanto que as crianças já eram batizadas também. Ou seja, se você tinha lá uma maioria adultos, você tinha que, basicamente, dar um catecumenato para eles. Quando você batizava, você tinha que, então, crismar também. Por que ao longo da história, isso foi passando a acontecer em formatos separados? Se até o IV século, quem recebia o batismo também recebia em uma única celebração o sacramento do batismo e da confirmação, depois do IV século, o que aconteceu? O que a igreja fez para poder separar esses dois e fazer eles serem 2 celebrações diferentes? Porque, como vemos hoje, né, somos batizados enquanto crianças, depois aos 14, aos 15, algumas paróquias aos 12, outras 13, dá o sacramento do Santo Crisma. Por que aconteceu isso? O primeiro argumento é o seguinte: tem que basear numa informação importante. Se os 2 eram celebrados, porque a igreja era composta, primeiro, por um número majoritariamente de adultos, isso também começou a trazer algumas consequências. Por quê? A igreja começou a crescer muito, começou a dominar todos os territórios a qual ela se colocava. Você tinha lá no Oriente a igreja, e quando foi o apóstolo Paulo saiu evangelizando a Europa, começou a igreja se tornar aquela coisa ampla, conforme nós vemos hoje, em qualquer lugar do mundo você vai ver a igreja católica. Por isso que é chamada católica, ou seja, universal. Só que existe um porém: somente um bispo pode conferir o sacramento do Santo Crisma. Biblicamente, isso é dessa forma. Quando nós vamos ver lá Atos, ou nós vamos ver mais à frente a Carta aos Hebreus, também o sacramento do Santo Crisma na Sagrada Escritura, nós vamos ver que a unção ali dada pelo óleo, que é chamado o crisma, Santo Crisma é o óleo, e a crisma é o sacramento. A unção que é dada só poderia ser conferida por alguém do episcopato, ou seja, uma pessoa que fosse bispo, não do presbiterato, que é no caso do sacerdote, do padre, que não é bispo no caso, e nem do diaconato, que é no caso do diácono, ou seja, só o bispo podia conferir. Mas veja o problema: a igreja começou a crescer muito, a difundir de tal forma que começou a trazer um certo tipo de dificuldade para a igreja dar os 2 sacramentos numa única celebração, porque o bispo estava aqui hoje, dando esse sacramento, os 2 sacramentos numa única celebração, mas uma hora depois tinha uma outra comunidade que acabou de ser convertida e precisava do sacramento também. Então, o que a igreja passou a fazer desde então? Separou as 2 celebrações e tornou em 2 sacramentos distintos, em celebrações distintas. Primeiro você batiza, e aí foi que trouxe até
um benefício para a igreja. Por quê? De fato, só vai crismar quem adquire maturidade espiritual. Dali em diante passou a ser assim. Até então, mesmo que a pessoa não tivesse uma certa maturidade, ela recebia o sacramento do crisma. Mas aí, dali em diante, passou. Para que a pessoa recebesse o santo crisma, era necessário um tempo de perseverança, um tempo em que ela passasse a aprender sobre a fé a qual ela estava professando pelo seu batismo, e aí depois ela recebia o santo crisma. E assim a igreja começou a organizar isso da forma que nós temos hoje, a organizar uma preparação todinha, né? Ou seja, e aí depois lá no século XII foi determinar a idade, falando a partir dessa idade a pessoa pode crismar, a partir dessa idade a pessoa pode receber este sacramento. E aí que nós temos a estrutura que é hoje dos dois sacramentos. Batiza-se enquanto criança, mas crisma só dá quando a pessoa adquire certa maturidade. E aí, deixa eu só passar o slide, porque acho que ia finalizar essa parte. Do que se trata, né? Acabei de falar, né? Está até no slide, achei que não estava, mas até está aí. Fala, né, nos primeiros séculos, a confirmação constitui em geral uma só celebração, com o batismo formando com este segunda expressão de São Cipriano. Vou passar porque isso eu já falei. Continuando, né, quando somos crismados, o sacramento dá-nos duas coisas, a graça e o caráter. Uma outra coisa importante é o seguinte, quando acontecia lá nos primeiros séculos o sacramento do Santo Crisma, só era possível dar graça, ou seja, a graça sacramental. O caráter ainda não era possível dar, por quê? Porque a pessoa não tinha uma maturidade espiritual para formar um caráter realmente espiritual. O caráter espiritual, basicamente, só é possível para quem tem uma maturidade, ou seja, para nós aqui, por exemplo, é possível nós termos um caráter espiritual. Por quê? Porque nós já aprendemos até este sacramento, vamos partir do princípio que não sabíamos nada, mas até este sacramento nós aprendemos o que é batismo, já aprendemos o que é os sacramentos no modo geral, já aprendemos a Eucaristia e a confirmação. Ou seja, nós já temos uma certa maturidade em conhecimento daquilo que é a nossa fé. Isso é o caráter que é conferido através do sacramento do Santo Crisma. Mas se aquelas pessoas recém-convertidas eram convertidas hoje, e hoje já recebiam até o quarto século os dois sacramentos numa única celebração, acabava que elas recebiam principalmente e somente a graça. E depois, ao decorrer do tempo, ela ia adquirir o caráter espiritual que o sacramento também confere. Ou seja, para nós que vivemos no tempo hoje, presente, nós recebemos as duas coisas ao mesmo tempo. A graça do sacramento do Santo Crisma e também o caráter. Por quê? Porque nós estamos confirmando uma fé na qual nós já professamos e na qual presume-se que nós já tenhamos certo conhecimento desta fé. É o que a igreja ensina, que presume-se que todo aquele que recebe o sacramento do Santo Crisma já deve ter conhecimento da sua fé, já deve ter maturidade em relação à fé. Se isso acontece, na realidade, é uma outra história, mas na prática, naquilo que a igreja passa como conhecimento para a gente, é dessa forma que tem que ser. Deixa eu ver se tem alguém. Enfim, continuando. Um cristão maduro, crismado, precisa dar testemunho da sua fé. Não é possível você dar testemunho somente com a graça. Não dá para você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, sou crismado. E você ter fé, obviamente, que o Santo Crisma te traz uma graça sacramental, mas aí como você vai dar testemunho se você não tiver o caráter, que no caso é o conhecimento, no caso é a maturidade. Para você dar testemunho disso, é necessário que você tenha uma coisa para fundamentar a graça que você acaba de receber. E aí é o conhecimento dessa na Sagrada Escritura, o conhecimento da história do Santo Crisma, o que este faz na nossa vida, o que acontece, o que eu estou fazendo, eu estou confirmando o quê? Estou confirmando somente a minha fé, que eu acredito em Deus? Não, estou confirmando a minha fé que Cristo deixou uma igreja, que Cristo fundou sua igreja, que existem os dogmas marianos, estou confirmando aquilo que traz para mim enquanto a crença do batismo sacramental para todos, para criança, para adultos, para idosos, eu estou confirmando que eu só sou perdoado eficientemente dos meus pecados através do sacramento da confirmação, eu estou confirmando tudo isso, tudo aquilo que preconiza aquilo que é base da fé da Igreja Católica. E isso é a forma que você tem que dar testemunho através do Santo Crisma. Mas só é possível se, de fato, você adquirir a graça espiritual do sacramento, como também o caráter espiritual deste. Continuando, né? Como incendiados,
Como incendiar os outros com o amor de Cristo, nós mesmos não o amamos. A fé não é algo privado. O que significa basicamente isso daqui? Significa que quando eu recebo o sacramento do Santo Crisma, lembra que eu falei lá no comecinho, lendo aquele texto do Catecismo que fala que eu passo a ser obrigado a dar testemunho? É exatamente isso. Eu passo a não ter mais o direito de achar que a fé que eu professo, ela deve ser só para mim. E aí nós entramos até aqui num embate, né, em relação até à nossa sociedade, aquilo que é pregado. Por exemplo, a gente escuta falar de todas as formas. Ah, você é cristão, você que fica com a sua fé aí e não tenta interferir na sociedade em relação à sua fé. Enfim, eu sou cristão, mas eu não misturo a minha cidadania com a minha fé. E aí a gente entra num embate muito crítico e importante que nós vivemos durante toda a nossa vida, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Não é possível um cristão achar que a sua fé deve ser privada ao templo, que a sua fé deve ser privada à sua casa, ou privada para si próprio. A sua fé ela deve influenciar na forma que você vive. E aí, em tudo, nas músicas que a gente escuta, nos livros que a gente lê, nos filmes que a gente assiste, aquilo que nós estamos consumindo na internet, seja por meio de filmes, de série, enfim. E principalmente enquanto cidadão, na hora, por exemplo, de exercer isso na escolha de candidatos, na escolha de qualquer político que seja, e aí entramos num outro embate. As pessoas falam, fé e política não se mistura. Essa foi a maior falácia que foi criada na nossa sociedade, que começou, se eu não me engano, no século passado, quando começou aquele problema todo lá de capitalismo, socialismo, e começaram a falar, fé não se mistura com política. Isso é uma falácia, porque não é possível um cristão batizado e crismado não colocar a sua fé como primeiro parâmetro para poder exercer sua cidadania. E aí a igreja traz para nós um riquíssimo ensinamento que está lá na doutrina social da igreja, que, se eu não me engano, 300 e tantas páginas lá, somente para falar como que eu devo me portar enquanto cristão. E aí não só em relação à política, na hora de votar, na hora de escolher candidatos, mas também na hora de ter compaixão com o próximo, por exemplo, quando você vê o seu irmão necessitado de alguma coisa, de alimento ou qualquer coisa, e você simplesmente está nem aí. E aí isso vai envolver política, quando você escolhe candidatos que não estão nem um pouco ligando para aquele que passa necessidade de fome, necessidade disso, daquilo, mas também o que fazem proselitismo em cima disso. A igreja ela traz tudo isso para nós em relação ao Santo Crisma. Eu não posso, de forma alguma, me considerar uma pessoa crismada e não ter consciência que, desde então, se a igreja fala para mim que esse sacramento não é algo privado para mim, como que eu posso separar a forma que eu vivo neste mundo? E aí eu citei coisas básicas da forma que nós vivemos, porque todo cidadão precisa de fazer isso, não tem como fugir, não tem como lavar as mãos e falar, não vou votar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou ligar para pobre, não vou ligar para quem não tem o que vestir, não tem o que beber. Se você faz isso, você está, além de estar tornando a sua fé algo privado para você, você também está pecando e fazendo como Pôncio Pilatos, lavando as mãos. Ou seja, através do Santo Crisma, nós passamos a ser obrigados, não tem escolha, gente. Quando você confirma a sua fé, você precisa de transmitir essa fé aos demais. Levar essa fé para todos os âmbitos da sua vida. Seja politicamente, seja academicamente em universidade, para aqueles que estão estudando, dar testemunho na igreja, dar testemunho fora dela, na nossa casa, na nossa família, nos nossos círculos sociais, nos lugares nos quais nós pisamos, que nós frequentamos diariamente, em tudo a nossa fé passa a ser algo necessário. Ou seja, não é possível mais eu separar a forma que eu vivo em sociedade da forma que eu professo a minha fé. Porque senão, vou até frisar bastante isso, você comunga vivendo de forma errada na sociedade. Você deixa de confessar um pecado que você comete no âmbito social, na forma de se viver, porque você não acredita que a sua fé e aquela forma têm ligação uma com a outra. E aí você já levou toda a sua fé, tudo aquilo que você adquiriu de maturidade ao longo de tanto tempo, digamos que no mínimo 15 anos, por ralo, porque você passa a viver de qualquer forma. Você passa a viver com dois extremos. A minha fé é isso aqui. Eu vou professar na igreja, eu vou na missa, eu vou comungar, eu vou confessar-me,
mas fora dela é outra forma de viver, e que uma não influencia a outra. Ou seja, tenhamos consciência que, uma vez crismados, nós precisamos tornar nossa fé algo público, e público em todo sentido, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, enquanto amigos, enquanto filhos, pais ou mães. Continuando, o amor de Cristo nos impele. Eu não vou ler o termo em latim, porque a significância é essa daqui, mas o termo que vou ler para vocês. Fala, né? Caritas Christis urget nos, ou seja, o amor de Deus nos impele. Continua dizendo ainda que a fé não é algo privado. Se você recebe no sacramento da confirmação toda a confirmação daquilo que você professa dos demais sacramentos anteriores e que você vai professar possivelmente nos próximos sacramentos, você precisa de ter consciência que, se o amor de Cristo nos impele, ele obrigatoriamente nos faz tornar isso algo que nós levemos para todos que estão ao nosso redor. As pessoas, a forma de se viver, a forma de agir, a forma de falar, a forma de escutar. Ou seja, se eu recebi o amor de Cristo, esse amor precisa me impelir, ou seja, precisa me incomodar a transmitir às demais pessoas. Continuando. E aí, né, tem o Santo Crisma nas Sagradas Escrituras. Aqui está uma citação de Efésios e outra de João, mas eu tenho uma outra aqui também que eu vou ler para vocês. Deixa eu só achar ela aqui. Da Carta aos Hebreus, né? Eu citei lá no início para vocês, né? Por isso, deixando os... Deixa eu só aumentar aqui o zoom, porque ele não está enxergando muito bem. Aí. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Ou seja, nas Sagradas Escrituras, deixa eu só ver o tempo aqui, nas Sagradas Escrituras, aqui nessa Carta aos Hebreus, está dizendo basicamente que, ó, por isso, deixando os rudimentos da doutrina cristã. Tem alguém pedindo para entrar. Pronto. Continuando. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós aqui nas Sagradas Escrituras que nós precisamos receber um fundamento, através do fundamento de um arrependimento das obras mortas, que muitas das vezes nós só vamos passar a praticá-las a partir da idade da razão, porque enquanto criança não, mas depois dos 7, 8 anos de idade, nós começamos a adquirir obras mortas, sem fundamento e sem uma verdadeira prática da fé em Deus. E nós vamos indo até uma certa idade, vamos supor, minha paróquia crisma com 12 anos, a minha diocese crisma com 12 anos. E aí, quando chega aos 12 anos, nós precisamos deixar esses rudimentos, que está dizendo aqui, né, que faz com que nós se distanciamos um pouco da doutrina de Cristo, mas que, quando recebemos o sacramento da confirmação, nós vamos prosseguir até a perfeição. Ou seja, nós vamos confirmar a nossa fé, e aí, quando eu confirmo, como já enfatizei para vocês, eu estou dando testemunho de que eu tenho conhecimento da minha fé, e dali em diante eu vou passar a professá-la de forma muito melhor, sem abdicar, né, daquilo que é necessário enquanto cristão. Tem também a citação de Efésios, capítulo 4, versículo 12 a 16, né? Vou ver, tem também a Bíblia aqui, para eu poder abrir para vocês e ler, porque está resumido. Está caindo. Vamos lá. Efésios 4, 12. Estranho, porque essa Bíblia é muito fininha e não dá para poder passar muito rápido, senão até arrasa a folha dela. Efésios 4. 12 e 16. Talvez seja um pouco diferente a tradução, tá bom? Mas é assim, vai dizer, ó. Deixa eu ver se é a mesma coisa.
para aperfeiçoar os santos em vista do ministério da edificação do corpo de Cristo, até que alcançamos todos nós a unidade de fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, a medida de estatura da plenitude em Cristo. Está um pouco diferente, né? Mas aqui ainda está dizendo, pega um pouquinho a estatura de Cristo em sua plenitude. Ou seja, quando nós recebemos o sacramento da confirmação, em Cristo Jesus, nós tornamos, né, aqui fala, né, ó, vou até ler para vocês de novo, ó, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcançamos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito. Quando nós recebemos o sacramento da confirmação, nós estamos basicamente fazendo o seguinte, nós estamos tornando-se uma estrutura, lembra lá do sacramento do batismo, né, que eu falava que era meio que uma analogia de você passar a fazer parte da igreja, né, como se pegasse um tijolinho, né, que é colocado ali no corpo de Cristo, no corpo que é a igreja, que é do próprio Cristo, e como sua estrutura gigante, cada um de nós fôssemos um tijolinho. Quando recebemos o sacramento do Santo Cristo, nós confirmamos que nós somos, assim, parte da igreja, somos um tijolinho, porém agora nós passamos a ser um tijolinho enquanto estrutura, ou seja, para que nós possamos possibilitar que outras pessoas, enquanto crianças, adolescentes ou até adultos que vão se batizar, possam também passar um dia a fazer parte enquanto tijolo. Ou seja, se nós confirmamos, agora nós não somos meros tijolinhos mais, agora nós somos estruturas desse corpo de Cristo. E nós precisamos o quê? Adquirir uma unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ou seja, ao estado adulto, né, de adultos. Ali na minha Bíblia fala estado de perfeição. Aqui, quando fala estado de adultos, está dizendo o seguinte, eu não sou mais uma criança em relação à minha fé. Eu não sou mais um adolescente em relação à minha fé. Agora eu sou um adulto, agora eu tenho maturidade, agora eu tenho plenitude do que é o corpo de Cristo. E eu tendo plenitude, agora eu não sou mais somente um tijolinho. Eu sou parte dessa igreja enquanto estrutura. E enquanto estrutura, o que é uma estrutura numa obra, gente? Numa obra, numa construção civil, por exemplo, uma estrutura é aquilo que sustenta, é o que segura. Você pode ver qualquer prédio, casa, tudo muito bonitinho ali, com detalhes arquitetônicos, todos os detalhes bonitinhos ali, mas se não tiver uma estrutura forte, aquilo vai romper, aquilo vai ruir. Ou seja, nós passamos a fazer parte dessa estrutura. Nós passamos a fazer parte de um corpo na qual nós não somos mais tijolo. Nós somos agora estrutura que fortalece, que faz com que essa igreja permaneça firme, para dar testemunho para que outras pessoas possam vir também desfrutar das maravilhas que a igreja traz para nós. Não somos mais crianças, mas adquirimos agora o estado de adultos. E, né, o discípulo João vai falar, né? E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco. Ou seja, está dizendo aqui que quando nós somos batizados, nós estamos recebendo o Espírito Santo. Beleza, é isso que acontece no batismo. Mas quando confirmamos a nossa fé, nós estamos recebendo o Espírito Santo, porém agora enquanto adultos, mas adultos maduros na fé. E não somente crianças enquanto batizados, sem ter uma maturidade espiritual. Continuando, na carta de 1 Pedro também vai dizer, né, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos faz crescer na salvação, pois já provastes que o Senhor é bom. Ou seja, eu já provei que o Senhor é bom somente através do batismo. Só pelo batismo eu já provei que o Senhor é bom. Porque ele diz, né, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui já demonstra a bondade de Deus. Isso aqui já demonstra. Porém, agora, né, ele fala, como criancinhas recém-nascidas, mas agora somos adultos, confirmando a nossa fé. Devemos desejar aquilo que é legítimo, seja o leite, que lá no Antigo Testamento fala, né, da terra prometida, a terra que jorra leite e mel, e ainda continua, né, e puro, que vos faz crescer na salvação, pois nós já provamos o quanto o Senhor é bom. Continuando, né, mais um trecho das Sagradas Escrituras, né, deixa eu ver se eu tenho aqui de uma forma mais completa. Atos, né, só um instante, Atos 8, 14, 17, tá aqui. E vai dizer, né, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ido descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos, capítulo 8, versículo 14 e 17. Ou seja, aqui já é mais uma clareza de que a própria Sagrada Escrituras, em mais um trecho, nós já vimos vários outros aqui, ó, vimos Efésios, João, vimos 1 Pedro, e agora também em Atos, capítulo 8, como eu falei para vocês lá no início da aula de hoje, né? Que Lucas e João foram ter precisado, né, quando eles ouviram dizer que em Samaria tinha acabado de receber a palavra de Deus, ou seja, algumas pessoas em Samaria tinham acabado de se converter e acabado de receber o sacramento do batismo. Vejamos que já traz até uma confirmação do que eu falava um pouquinho adiante, né, daquilo que atrás, um pouquinho atrás, daquilo que dizia como que acontecia o sacramento do batismo e da confirmação lá na igreja primitiva, ou seja, os dois eram conjuntos. E aí, Pedro e João vai até essas pessoas de Jerusalém, que tinham acabado de se converter, tinham acabado de receber o sacramento do batismo, e diz para eles basicamente o seguinte: vocês foram batizados, mas somente em nome de Jesus. Agora vocês precisam de receber a eficácia do Espírito Santo. E impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Aqui já diz, né, o que é o sacramento do Santo Crisma. Você não vai encontrar na Sagrada Escritura a palavra crisma ou confirmação enquanto sacramento, mas você vai encontrar a forma que nós realizamos hoje, já testado nas Sagradas Escrituras. A imposição de mãos dos bispos que acontecem hoje é a mesma imposição de mãos dos apóstolos que realizavam lá na igreja primitiva, como atesta Atos 8, versículo 14 e 17. Mais um trecho, né? Atos 19, versículo do 1 ao 7. Vai dizer, né? Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Ou seja, mas uma confirmação do sacramento da confirmação do Santo Crisma nas Sagradas Escrituras, desde o princípio, tal como é realizado nos dias de hoje. E aí, aqui finaliza o slide em relação ao sacramento do Santo Crisma, e vou citar para vocês alguns testemunhos também da igreja primitiva, né, em relação ao sacramento do Santo Crisma. Nós temos lá, deixa eu ver o tempo, já tem um tempinho, nós temos o testemunho de Tertuliano. Tertuliano, que viveu no século, digamos, mais ou menos terceiro ali, ano 320, alguma coisa, ele vai dizer lá, né? Eu vou ler só um pedaço, porque o texto dele aqui é bem extenso, para vocês terem noção mais ou menos. Abre aspas. Depois disso, quando emitimos a partir da fonte, nós somos completamente ungidos com uma unção abençoada, na prática derivada da antiga disciplina, onde ao entrarmos no sacerdócio, então estavam acostumados a serem ungidos com óleo de um chifre, desde que Arão foi ungido por Moisés, donde Arão é chamado de Cristo, de Cristo, ou seja, de crisma, que é a unção. Ou seja, aqui ele diz que a palavra crisma significa unção e que deriva da palavra Cristo. Continuando, ele fala, né, que quando feito espiritualmente, forneceu um nome apropriado para o Senhor,
porque ele era ungido pelo Espírito de Deus, o Pai, como está escrito em Atos. E aí ele cita Atos, conforme eu li para vocês, né? Atos capítulo 4, e depois o livro de Atos capítulo 8. Aí continua toda a citação que eu li anteriormente para vocês. Temos também o testemunho de Hipólito de Roma, que viveu no ano até o ano 212, né? Ele foi presbítero de Roma, viveu com Orígenes também, ele foi discípulo de Santo Irineu de Leão, ou seja, da igreja primitiva também, e ele escreveu, né, na tradição apostólica, capítulo 21. Deixa eu só pegar um texto menor um pouco aqui, para vocês poderem não estender muito. Vou pegar esse daqui. Esse aqui. O bispo, impondo a mão sobre eles, deve fazer uma invocação dizendo: o Senhor Deus, que os fez dignos do perdão dos pecados através da lavagem do Espírito Santo até o renascimento, enviai a eles a tua graça, para que possam servi-lo de acordo à sua vontade. Pois a glória a ti, para o Pai e do Filho, com o Espírito Santo, na Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, essa fórmula aqui de realizar o Santo Crisma, que é a fórmula inicial, ela é realizada até hoje nas igrejas que guardam a forma primitiva de se realizar o Santo Crisma. É desse jeito aqui mesmo. Inclusive, o meu sacramento do Santo Crisma foi citado essas palavras mesmo. Que o Senhor Deus, que os seus dignos do perdão dos pecados, através da lavagem do Espírito Santo, aí vai e finaliza, né? Enviar a eles a tua graça para que possam servir de acordo com a tua vontade. Algumas igrejas mesmo que, não que mudaram, né, mas utilizaram de outros termos, diminuíram um pouco aqui, um pouco ali, mas a forma inicial, primitiva de se realizar o Santo Crisma é dessa forma que, como já realizava Hipólito de Roma. Ou seja, todos os discípulos do ano da igreja inicial também realizavam desta maneira. Temos também o testemunho de São Cipriano de Cartago, né, que viveu por volta do ano 200, morreu, se não me engano, lá por ano 250, mais ou menos, quando ele viveu durante uma perseguição pelo imperador Décio, né, ele vai dizer, vou pegar um trecho pequeno também aqui, ó. Alguns dizem que no que diz respeito àqueles que foram batizados em Samaria, que quando os apóstolos Pedro e João foram lá, apenas as mãos foram impostas sobre eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, e que eles não foram rebatizados. Mas vemos, queridos irmãos, que essa situação em nada diz respeito ao presente caso. Aqueles que em Samaria que haviam crido tinham acreditado na verdadeira fé, e foi pelo diácono Filipe, a quem estes mesmos apóstolos tinham enviado para lá, que eles tinham sido batizados dentro da igreja. Desde então, eles tinham recebido o batismo legítimo e eclesiástico. Não era necessário batizá-los novamente. Ao contrário, somente o que estavam faltando foi feito por Pedro e João. A oração foi feita sobre eles e as mãos foram impostas sobre eles. O Espírito Santo foi chamado e foi derramado sobre eles. Esta é até agora a prática entre nós. Ou seja, ele já estava falando isso que eu estou falando para vocês. A forma que os bispos na Igreja Católica realizam hoje, Cipriano de Cartago estava falando lá no ano 200, que a forma que eles faziam era a mesma forma que os apóstolos também faziam lá no primeiro século. Né? E ele continua. De modo que aqueles que são batizados na igreja, em seguida, são levados para os prelados da igreja. Através da nossa oração e da nossa imposição de mãos, eles recebem o Espírito Santo e são aperfeiçoados com o selo do Senhor. Ou seja, mais um testemunho. Vou citar só mais um, né? Tem vários outros aqui. Vou pegar um do santo conhecido, né, por todos nós, foi Santo Agostinho, né, que foi bispo e doutor da igreja. Ele morreu no ano 430, né, mas já no 360, 354, 390, ele já pregava o seguinte, ele fala, né, e você tem a unção do Espírito Santo que pode ser manifesta a vós mesmos. 1 João. A unção espiritual e o próprio Espírito Santo, da qual o sacramento é a unção visível. Deixa eu só botar meu notebook para carregar, gente, porque deu um aviso de que está descarregando. Ele continua. O batismo e a água tiveram. Você foi
transpassado, por assim dizer, de modo que você pode vir na forma de pão, mas ainda não é pão sem fogo, que, portanto, fogo representa é a crisma, pois o óleo de nosso fogo é o sacramento do Espírito Santo. Ou seja, é só mais um, mas tem de Basílio Magno, tem de Cirilo de Jerusalém, tem de Gregório Magno, tem de Teófilo de Antioquia, ou seja, tem muitas outras citações que eu poderia trazer para vocês da igreja primitiva. Mas vou citar só essas, porque o nosso tempo também é curto, já está finalizando. Então, galera, o sacramento da confirmação ou santo crisma, ele basicamente é tudo isso que nós estudamos até o momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, eu vou ficar à disposição. Podem mandar no chat. Estou tentando botar o notebook para carregar, porque senão ele vai desligar. Só um instante, porque não está conectado na tomada. Eu vou rezar, vamos sinalizar com oração e depois eu parar a gravação e vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, te agradeço por tudo aquilo que nós estudamos no dia de hoje, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que adquirimos como conhecimento. Obrigado, Senhor, por dar capacidade a cada um de nós de estarmos aqui. Obrigado por esse dia. Obrigado também pelas graças que o Senhor tem conferido a nós até os dias de hoje. E pedimos, meu Pai, que continue junto de nós, nos guiando, nos protegendo e fortalecendo a nossa fé em Ti. E que possamos dar testemunho e levar a todos aqueles que necessitam de aprender, necessitam de ouvir e necessitam dar testemunho da fé a qual o Senhor deixou para nós através da sua igreja. Pedimos que o Espírito Santo possa descer na casa de cada um aqui representado, possa adentrar os lares, possa fazer morada e habitação, para que todos nós possamos viver em plena comunhão com todos os nossos familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Galera, podem ficar à vontade.